Olá pessoal, boa noite! Estamos começando uma nova temporada do Melhor da Noite. Eu sou Rafa Nunes. E eu sou a Cintia Silva e hoje vamos receber um convidado muito especial, o arquiteto Felipe Carvalho. Olá Felipe, que honra te receber aqui. Obrigado, quem ficou honrado sou eu, que está vindo aqui no programa de vocês e espero tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre arquitetura e sobre a minha vida, o que vocês quiserem perguntar aí. Felipe que está aqui nos inaugurando como apresentadores, né? Então, Felipe, quando você percebeu que queria fazer arquitetura, foi desde pequeno, percebeu que tinha talento para desenhar ou alguma coisa assim? Como foi? Não, assim, talento é uma coisa que eu não acredito muito em talento. Eu acho que a gente tem que correr atrás das coisas e tentar estudar. E isso aí é que vai dar o seu talento. Mas eu acho que a gente tem tipo meio com uma predisposição. Não diria talento. Tipo assim, na época da escola, eu não era um aluno que eu era muito aéreo, eu era um aluno que ficava prestando atenção nas coisas, assim, passava a aula todinha, olhando, imaginando, então eu tinha a imaginação muito fértil, eu tinha um déficit de atenção muito grande, ou seja, eu era um aluno caótico. No ensino médio eu era assim também, velho, esse aluno sentava lá no fundão e era da bagaceira mesmo. Mas na faculdade foi diferente ou continuou? Assim, no começo da faculdade, até o terceiro período mais ou menos, eu era muito danado ainda. Eu tinha a mesma mentalidade. Eu saí daqui para estudar na capital. Eu cheguei lá, assim, eu não estudava muito, levava tudo a banho-maria. Eu tava meio perdido também, eu não sabia se era aquilo ali que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Porque quando a gente é jovem, nossos pais, a sociedade meio que impõe assim, agora tu escolheu isso aí, tu vai ter que fazer isso até o final. Não tinha essa opção de desistir, né? Então era assim, eu não estava muito afim do curso, mas com o tempo eu fui gostando bastante, e aí eu fui me interessando, e aí hoje eu sou apaixonado pelo curso que eu fiz. E as festas na faculdade? Me disseram aqui que tu era o bichão aí. Não. As festas eram normais, assim, dentro do possível, para uma turma de arquitetura. Porque o que acontece? As turmas de arquitetura, design, arquitetura, história, filosofia, esses cursos aí, as pessoas são mais, como é que se diz? São mais legais, né? São um pessoal mais alternativo. Ou seja, o pessoal que estudava arquitetura comigo, na minha turma, geralmente eles iam com. O pessoal ia com um cabelo bem diferente, pintado, eles pintavam. Tinha um aluno lá que todo dia pintava o cabelo. O pessoal lá gosta de tudo. Você vestia assim? Imagina quando ele chegando assim. Não, na verdade. Lá todo... Não, na verdade, no começo do meu curso eu ia de chinelo para a faculdade, toda a vida de chinelo para a faculdade. Eu ia bem filho mesmo assim, eu era bem desorganizado. E aí o que aconteceu? Uma vez eu cheguei em casa e minha mãe chegou de surpresa e ela viu como é que eu estava voltando da faculdade. E daí ela puxou minha orelha lá e falou que era um ambiente profissional, que a gente tem que ir mais bem arrumado, né? É um lugar que você vai ter networking, você vai conhecer outras pessoas, é um lugar que você está se acostumando com o trabalho. Aí, desse tempo para frente, eu comecei a me arrumar um pouquinho mais para ir para a faculdade. Mas era só calça, camisa polo e pronto. Chegava toda vez suado, que eu ia de ônibus, ia xingando até chegar lá, xingando o motorista, xingando todo mundo. Vida universitária é difícil. Vida de universitária é difícil, não é fácil não. Pouco, isso é fácil, é difícil. Conta muito, e sol quente, nossa, Teresina é muito quente, mas é isso. Deu certo, né? Hoje ele tá aqui todo São Paulo Fashion Week, muito lindo. Não, é que é só básico, camisa básica. Pois eu tava analisando aí, vestido para matar. Vai matar quem? Tá? Eu não vou matar ninguém. Você falou que se apaixonou pelo curso. Conta pra gente em quem você se espelha, nos arquitetos que você mais admira. Rapaz, o que acontece? Eu me apaixonei muito por arquitetura quando eu tive uma cadeira de história de arquitetura, porque desde a época da escola eu sempre gostava muito de história. Então quando eu fui vendo aquela questão toda da história, com o que a arquitetura tem a ver com a nossa sociedade, com cultura, isso aí tudo foi abrindo meus olhos, eu fui me apaixonando cada vez mais. E assim, os arquitetos que eu mais gosto são os da velha guarda. Eram os arquitetos que postavam foto fumando, os que bebiam cachaça. Eram os arquitetos assim mesmo que... Panca raiz, aquele que desenhava tudo à mão, não tinha computador, não tinha AutoCAD nem SketchUp, não tinha nenhum tipo de software. Era tudo, não tinha AutoCAD e SketchUp, que é alguns softwares que é muito usado por a gente entende. É um programa de 3D. Pois é, mas
Assim, os arquitetos que eu mais gosto é Oscar Niemeyer, Frank Lloyd Wright, eu gosto muito do Mies van der Rohe, são todos arquitetos maravilhosos, todos os arquitetos da era moderna, são onde eu tiro toda a minha inspiração. Oscar Niemeyer é um gigante aí, né, velho? Brasileiro, eu acho que ele é um dos mais conhecidos aí. O Oscar Niemeyer ele ficou muito conhecido, ele foi muito amado e muito odiado também. As pessoas que não assim, existe um livre-arbítrio, né? Você pode achar uma arquitetura bonita ou feia, funcional ou não funcional. Mas a Oscar Niemeyer, ela é uma arquitetura que é para ser contemplada, né? Ela é uma coisa monumental. Geralmente ele ficou muito famoso com a construção de Brasília. Quem construiu Brasília, na verdade, o projeto do Brasília foi o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer foi responsável pela criação de alguns projetos, as edificações principais, ali no plano piloto. Ele ficou muito conhecido também pela construção do edifício Ropan em São Paulo, pelo museu em Niterói, no Rio de Janeiro. Então ele tem obras fantásticas, assim. O Oscar Niemeyer, para mim, ele é um arquiteto maravilhoso, em todos os sentidos, tanto quanto pessoa, quanto como arquiteto também, porque o arquiteto, ele também ele tem que ter esse lado social dele muito ativo. Porque na arquitetura a gente existe uma desigualdade social muito grande, não na arquitetura, na nossa sociedade, né? E quando a gente estuda arquitetura, a gente consegue ser uma pessoa muito mais mente aberta, a gente consegue abrir nossa mente aos horizontes, a gente consegue ver os problemas das pessoas, a gente consegue observar mais e a gente vê que o nosso mundo tem muitos problemas, né? Então eu acho que o arquiteto ele tem esse papel muito importante, um papel social muito forte. Quando tu falou que o Oscar Niemeyer é muito odiado, muito amado, o que quer dizer essa questão de odiado? Porque assim, muitos arquitetos não gostam dele, porque muitos arquitetos engenheiros também, muitos arquitetos não gostam dele porque dizem que as obras dele não são funcionais. Não tem a questão da funcionalidade, né? Que é como seria a planta. Você tem só a questão da monumentalidade. Monumentalidade, eu não sei falar essa palavra. Tem só aquela questão monumental. Por exemplo... Só para ser bonito ou não? Justamente. Ele era um arquiteto que era só para ser bonito. Aí, às vezes, ele esquecia... não. Tinha alguns problemas de infiltração, tinha questão de circulação, que a pessoa tinha que fazer um percurso muito grande para chegar a ter o acesso. Mas a arquitetura dele era feita para isso. Era uma arquitetura que era feita para chocar mesmo a pessoa. Entendeu? Não era aquela coisa extremamente funcional, como tem que ser um hospital, ou tem que ser uma fábrica. Entendeu? Então, eu acho que ele foi um pouco odiado por essa vertente aí, dos projetos dele não ser tão funcionais. Que eu discordo. Sempre, para mim, ele foi um ótimo arquiteto. Inclusive, está no top 10. Está no meu top 5. Oscar Niemeyer, o terror dos engenheiros. Eu tenho certeza que era. Ele terror. Aproveitando o gancho dos engenheiros, eu tive um professor que era formado em engenharia. E aí ele falava dos arquitetos, ele falava muito mal. Ele tinha, acho que um ressentimento com os arquitetos. Ele falava que os arquitetos eles faziam as plantas e tal, não se preocupavam muito com a engenharia. Os engenheiros tinham que ficar loucos. Pra conseguir, ele falou, cara. Pra conseguir executar a obra, né? Executar a obra era muito difícil. Felipe, existe mesmo essa rixa? Essa rixa entre arquitetos e... Essa rixa aí, ela sempre teve e sempre vai ter. Por quê? Porque o arquiteto, ele é o cara que sonha, né? A gente é muito sonhador e geralmente a gente não poupa muitos gastos. E o engenheiro, ele sempre... o engenheiro é o que vai construir, coitado, né? É o que vai executar a obra em si. Mas eu vou defender mais os arquitetos aqui. Até há muitos anos atrás, não existia essa divisão de engenheiro e arquiteto. O arquiteto era responsável por tudo, tanto pela construção quanto pelo projeto. Só que aí com a evolução da sociedade foi criando-se novas profissões, né? E teve que ramificar as profissões. Então a arquitetura ela ficou mais responsável por essa parte aí do desenho em si, e o engenheiro ele ficou com essa parte da construção, entendeu? Então o que acontece? Existe essa rixa entre engenheiro e arquiteto, porque os arquitetos, muitos deles não se preocupam muito com questão de vão, questão de balanço, com essas questões aí, entendeu? Que isso aí vai dar uma dor de cabeça danada com o coitado do engenheiro, que vai ter que calcular esse vigamento todinho. Mas pra gente arquiteto, a gente quer que fique bonito lá do jeito que a gente quer, a gente quer a laje fininha, entendeu? Então por isso que tem essa rixa. Mas isso aí é uma coisa assim que não é para ser muito levada a sério. Eu acho que quando você contrata bons profissionais, eu acho que tem que ter uma interação.
boa entre arquiteto e engenheiro, tanto em todas as etapas da obra. Tem que contratar os dois, principalmente se for uma obra grande. Se for uma obra pequena, assim, questão de casa, é mais tranquilo, porque não tem muitas dificuldades. Mas se for para obras maiores, é importante contratar os dois. Bom, mas para ficar melhor para a gente entender, eu acho que é válido a gente recriar aqui o meme arquitetos versus engenheiros. Não tem como tirar a pilastra. Escuta aqui, se eu tirar essa merda dessa pilastra, eu preciso de um balanço de 5 metros. Não tem balanço de 5 metros. Meu amor, filha, eu sei muito bem o que dá e o que não dá. Você vai tirar essa merda. Isso aqui é um prédio, isso aqui não é The Sims, não. Então faça virar The Sims, meu amor. Você tá achando que você quer? Vamos ver se eu vou tirar então. Esse meme é muito engraçado. Então, Felipe, eu te acompanho muito no Instagram. Eu sei que você posta muitas coisas sobre a arquitetura. A arquitetura rústica, né, a moderna, a industrial. A industrial, eu pensei que era indústria. Eu fiquei decepcionada quando tu não mostrou uma indústria lá. A rústica eu pensei que era uma coisa... na verdade, a rústica eu tinha mais aquela ideia, sabe? Quando alguém é feio, que a gente fala assim, não, é rústico, não é feio, é rústica. Aí, na arquitetura não, é uma coisa totalmente diferente. É mais da palavra, mais rústico, né, da palavra. Isso. Assim, eu vou responder essas duas perguntas, tanto a arquitetura industrial quanto a arquitetura rústica. Bem, eu vou falar aqui, eu vou tentar responder a tua pergunta, falando um pouco sobre a arquitetura rústica e industrial. A arquitetura industrial, quando você ficou surpreso, né, que você não viu uma indústria lá. Sim. Mas o que seria essa arquitetura industrial? Seria uma arquitetura que seria justamente mais rústica, né? Porque o que acontece? Como surgiu a arquitetura industrial? Ela surgiu em meados da final da década de 45 e início da década de 50. Em Nova York. Por quê? Nova York era uma cidade que ela sempre foi bastante inflada, né? Ela sempre foi uma cidade muito populosa. O que acontecia? Tinham vários designers e artistas, arquitetos, pessoas aí muito diferentes, que têm um pensamento diferente. Então, assim, o que aconteceu? Eles saíram dos centros e foram para os subúrbios norte-americanos nova-iorquinos. Nesses subúrbios existiam lofts que estavam abandonados, essa parte mais industrial. E quando eles chegaram nesses apartamentos, aí, esses lofts aí abandonados, eles se apaixonaram, porque o que acontecia? Você não tinha um forro, você tinha toda a questão da tubulação exposta, você tinha os vigamentos, os pilares, você tinha as paredes corroídas com o tempo, entendeu? Aí ficava aparecendo um tijolinho. Então esse estilo arquitetônico aí surgiu justamente nessa época. Esses designers, eles meio que aproveitaram o ambiente, entendeu? E deixaram exposto isso aí, e assim foi... Criaram um estilo, né? E assim foi surgindo esse estilo industrial, que é um estilo que eu gosto muito. Que é o estilo que você consegue mostrar as coisas cruas. Agora, quando fala estilo rústico, eu só lembro daquelas mesas de madeira, né? Mas eu vejo que não tem muito a ver com isso, não. Não, realmente, não, na verdade tem. O que tem a ver? Por que é a madeira? Porque quando a gente fala rústico, a gente lembra logo de madeira ou de pedra. É porque o rústico ele seria essa parte mais selvagem da gente, né? Seria essa parte mais... esse contato entre a natureza e o ser humano. Então a arquitetura rústica, ela tenta trazer isso aí. Ela traz muita madeira, muita pedra, ela traz muito vidro, que seria a conexão do interior com o exterior, a questão de jardins. Então a arquitetura rústica, ela vai trazer toda essa questão de acolhimento para você. Você vai sentir uma pessoa extremamente acolhida. Quando você vai, por exemplo, para um restaurante ou resort, na beira da praia, nesses locais que você quer se sentir mais confortável, geralmente eles são bem mais rústicos, né? A iluminação é mais amarelada, você tem objetos com muita madeira, pedra, palha. Então isso aí tudo vai trazer uma calmaria para você, porque esse caos aí é que vai trazer essa calmaria. Ele vai fugir do convencional, do que é certinho e linear, entendeu? Então isso aí seria mais ou menos uma explicação bem básica. Pensou em tomar banho num banheiro rústico, as pererecas lá no banheiro, as folhas. Não, mas é muito isso aí não tem problema não, a gente tem que deixar, elas são um regulador. Eu queria falar sobre essa questão da arquitetura usada como uma estratégia para mudar a realidade de um lugar, que é o caso de Dubai, né? Dubai antes era só um deserto e eles hoje é uma das cidades mais bonitas e mais desejadas assim para visitar. E você vê que lá tem umas obras arquitetônicas magníficas, como é o caso das ilhas artificiais, né? E os edifícios gigantescos. O que acontece? A arquitetura está diretamente ligada com a questão econômica. Então, se você quer criar um ponto turístico
Você tem que ter uma arquitetura. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Quando você pensa em Paris, você lembra de quê? Torre Eiffel. Pois é. Quando você lembra, por exemplo, da Roma Antiga, você vai lembrar do quê? Do Coliseu, do Panteão. Então, as obras arquitetônicas, elas estão ligadas intrinsecamente à história e à cultura de um lugar. Então, o que é que acontece? Dubai era uma cidade que até a década de 70, ela vivia basicamente da pesca. Até a década de 60, de 70, ela vivia basicamente da pesca. Da pesca, ouro e... Petróleo. Justamente. Mas aí com a descoberta do petróleo, teve toda aquela questão do boom do dólar, que entrou na cidade, né? Então teve um investimento muito alto. Só que o que acontece? O petróleo ele é uma coisa finita, né? Ele ia acabar com o tempo, e aí Dubai, como é que ia fazer depois que acabasse? Então, teve um planejamento urbano lá muito forte, Dubai. E aí, a partir de então, eles começaram a investir na cidade, porque como ia acabar o petróleo, eles tentaram trazer o turismo. Então, tudo lá é exagerado. Lá eles têm o maior shopping do mundo, lá eles têm o maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa. Uma estação de esqui lá, velho. Lá eles têm a maior estação de esqui no meio do deserto. Então, isso aí é muito dinheiro e muita tecnologia e muito estudo. Então, a arquitetura ela ajuda bastante nisso aí. E o primeiro prédio que eles fizeram, praticamente, que foi um marco na arquitetura de Dubai, foi o Burj Khalifa. O Burj Khalifa não, o Burj Al Arab. O Burj Al Arab foi o primeiro hotel 7 estrelas do mundo. Ele foi construído ele começou a ser construído em 1995, ele foi inaugurado em 2000, na virada do ano de 99 para 2000, e ele é aquele prédio que ele lembra um veleiro, né? Porque quando contrataram o arquiteto, o sheik lá de Dubai, ele disse que queria que trouxesse uma impressão de riqueza e de glamour muito grande. E o que traz mais riqueza e glamour do que um iate ou um veleiro? Então ele se inspirou muito naquela questão da vela e ele fez o hotel parecido com isso aí. E é isso, o hotel lá é maravilhoso. Ele foi construído em cima de uma ilha artificial e desde aí que você tem aquela questão da criação das ilhas artificiais. Então... é o auge, né? Dubai é o auge. Dubai, mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades, alguns mistérios da arquitetura. Como, por exemplo, as pirâmides. Os mistérios das pirâmides, que era tumba, sabia, Rafa? Era tumba, os caras. Tinha cara múmia lá enterrada, os faraós, né? As pirâmides, As pirâmides, na verdade, elas são uma incógnita até hoje. Como é que elas foram construídas? É porque ela tem uma idade muito antiga. Só para você ter ideia, as pirâmides são 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, então estão aí Tem gente que diz que é alienígena. Não, mas... Não, acredito que não tenha sido alienígena, não. Foi o esforço humano. É porque nós humanos, a gente tem a característica de querer desprezar o que o humano fez, do que a gente é capaz de fazer. Eu acredito que o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis, inclusive as pirâmides foram feitas pelos homens, não foi feito por alienígenas de jeito nenhum. Mas assim, o que acontece? As pirâmides, elas têm esse grande mistério justamente por causa da época, né? Porque você não tinha guindaste, você não tinha nenhum tipo de força motora, você não tinha nenhum tipo de motor a combustão, você não tinha nada, você tinha somente as mãos e o trabalho escravo. E trabalho escravo e trabalho de pessoas que eram voluntárias também, porque muitas pessoas pensam que as pirâmides foram construídas somente por escravos, mas também tinham pessoas que eram devotas. Mas você acha que tinha um arquiteto lá que desenhou, ou eles foram só jogando as pedras em cima? Teve o arquiteto, teve todo um estudo. Inclusive, as pirâmides, o que acontece? Essas 3 pirâmides seriam as pirâmides de Gizé, elas são as principais, né? Mas as primeiras pirâmides, elas não foram construídas com aquele ângulo de 45 graus perfeito. Eles foram construídos como se fosse assim, as bases. Ela não era retinha, não era uma coisa retilínea, ou seja, foram muitos anos de treino e de prática até chegar naquelas pirâmides mais famosas. Existem várias pirâmides no Egito Antigo. Então, espero ter respondido aí. Que não foi alienígena que construiu isso aí. Não foi alienígena, muito bem. Felipe, no seu dia a dia, já topou assim com algum cliente que você fala, meu Deus, que cara chato. Aquele cara que quer mandar mais no projeto do que o arquiteto. Ele contrata o arquiteto, mas ele não quer o arquiteto, saber. mas já tá um negócio só pra pronto dizer, ali. ele já traz pra... Então, na verdade, assim, o cliente, tem uma frase que diz que o cliente sempre tem razão, né?
Mas essa frase aí pra mim não faz sentido. Eu não acredito nisso. Assim, eu, Felipe Carvalho, como arquiteto, eu sou um cara muito vaidoso nos meus projetos de arquitetura. Ou seja, então eu sempre tento abrir a mente do cliente, sempre tento conversar bastante com o cliente. Assim, eu acho que não existe cliente ruim ou cliente bom. Eu acho que o cliente bom, geralmente, é o cliente que ele é mais... Como é que se diz? Ele tem a mente um pouco mais aberta. Até porque, assim, vamos supor, Rafa, que tu contrate um arquiteto para fazer qualquer coisa, ou um prédio, ou tua casa. Então tu já tá fazendo um gasto muito grande, tu já tá contratando uma pessoa para pensar para você. Então o ideal é que você chegue pro seu arquiteto e você converse, tenha uma conversa franca, apenas isso. Você fale seus gostos, você conversa as coisas que você gosta de fazer, se você gosta de receber sua família. O arquiteto, ele vai conversar, ter essa tarde de psicólogo com você. Inclusive, ele vai lhe dar até dicas de muitas coisas. Pode lhe dar dica de namoro, de relacionamento, de tudo. Porque o arquiteto, ele vai saber de tudo um pouco. Mas cliente chato, geralmente o cliente que é considerado chato na arquitetura é aquele cliente que ele já chega meio com um projeto pronto. Ele fala só, eu quero assim e acabou. Se vire. E se vira. E ele, ele não consegue ter a mente um pouco aberta para aceitar opiniões, entendeu? Então eu acho que é um pouco mais complicado trabalhar com esse tipo Mas qual é o mais difícil de lidar? As clientes mulheres ou os homens? Nunca chegou uma cliente e falou assim, oi gato, quanto é pra você fazer o projeto da nossa casa? Não, nunca aconteceu isso aí, não. Mas é boa essa piada? Eu Não. usaria. Não? Não? Essa piada aí. Droga. Mas quem é mais fácil de lidar, a mulher ou o homem? Rapaz... Eu acho que as clientes, elas vêm mais interessadas no arquiteto do que... Não. Eu acho que... Essa pergunta é muito boa. Ele ficou vermelhinho, ó. Ele ficou vermelho. Tem alguém vermelho. Eu nem sei, assim, eu acho que depende muito do... Por exemplo, eu tive muita sorte, eu peguei muitos clientes bons, peguei alguns clientes que a gente teve alguns conflitos, mas isso aí faz parte de qualquer profissão. Não tem como você dizer que você vai atender todas as pessoas perfeitamente, não vai dar conflito em nenhuma, porque vai dar conflito. Eu acho que a mulher, ela é mais difícil trabalhar com a mulher, porque... Mas não que seja difícil. A mulher, ela é muito mais atenciosa. Geralmente... É detalhista. Isso, ela é muito detalhista, atenciosa. Isso aí já é da mulher. Então, o que acontece? Geralmente, quem me procura é casais, né? A pessoa geralmente já está casado, com a família pronta, com a família construída, tem filhos. E assim, o marido, geralmente, ele não tá ligando muito, assim. Ele, não sei, faz aí, gostei, tudo ele gosta. Tudo tu faz qualquer coisa, ele, não, tá bom. A mulher não, a mulher é que ela fala, não gostei disso, tem como mudar aqui, tem como trabalhar aqui. Então eu acho que a mulher ela é um pouco mais exigente. E ótimo, tem que ser exigente mesmo. O que você está pagando, você tem que cobrar. Entendeu? Então, eu acho que a mulher ela é mais exigente que o homem. Somos mesmo, viu? E vamos deixar a arquitetura um pouquinho de lado. Vamos falar sobre o Felipe Pessoa, Felipe Festeiro. Felipe Pegador. Não. Mano, essa fama aí, vocês estão me botando. Mas não, a gente só escuta, a gente só tá falando aqui. A gente não tá... Tu tá achando bom, né, malandro? Tá achando bom. Inclusive já vai ter o Halloween e o bichão hoje Felipe tá lá. Eu não vou pra esse Halloween não, eu vou dormir depois daqui. Não vou pra Halloween não. Assim como era a pergunta que tu ia fazer. É um novo com alma velha, parece. Não, conta pra gente o que você gosta de fazer pra se divertir, quando não tá na arquitetura, sim. Nas minhas horas vagas eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Tenho vários problemas. E assim, o que eu gosto de fazer, geralmente eu gosto muito de treinar, gosto muito de academia, eu gosto de boxe também, eu gosto muito de pôquer também. Mas sou apaixonado por baralho. Gosto muito, é um bom hobby, gosto bastante. Eu gosto de festa também, gosto de ir para as baladinhas. Free Fire não. Piseiro. Free Fire não. Não, Free Fire eu não jogo não, eu jogo Warzone e jogo Dota. São jogos agora, que... Piseiro, tu quer me enganar, tu vem não, bem aqui. Não, eu amo piseiro, eu gosto de piseiro, eu gosto. Só acredito vendo. Não. Só acredito vendo, ele mas vai eu gosto, dançar. antigamente eu tinha muito preconceito. Eu tinha preconceito com essas festas assim. Não vou no piseiro não, mas... É bom, né? A minha mãe... Dá pra distrair. A minha mãe, ela não gosta muito que eu vá, que ela fica assim, não, meu filho, não vá pra piseiro, pra essas festas aí. Mas eu gosto, é bom. Porque assim, eu acho que nessas festas aí que a gente vai, tipo assim, que é essas piseiros, né, que a gente fala aqui na nossa região, ela é uma festa que ninguém liga muito pro que tu tá fazendo lá. Tu vai de botas, tu vai de sapatos, tu vai de tênis, tu vai de chinelo.
Ninguém Você liga no muito. chão, Eu tá? acredito, porque também eu não perco muito meu tempo assim. Porque na maioria das vezes eu tô bebendo muito, eu já tô alto, e aí eu nem vejo o que tá acontecendo na festa, aí eu. Mas eu. Mas tu já ficou assim tão bêbado na festa que foi obrigado a te levar pra cá. Ah, já aconteceu isso aí. Isso aí já aconteceu, infelizmente. Quem nunca, né? Quem nunca? Já. Infelizmente isso aí já Ei, aconteceu. mas não teve aquela brincadeira do ovo, não? Que os amigos fazem, o cara... Não, esse negócio de uva aí não foi comigo, não. Só se for contigo, esse negócio de Vai que uva ele aí. sabe o que é que eu tô falando. Vai que... Não, mas comigo não. Não, assim, de bebida, cara, eu já fiquei. Ó, eu vou até contar pra ti. Geralmente eu gostava muito de fazer. Eu gostava não, eu sempre fiz, só que eu diminui muito por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia eu fazia muita festa na minha casa. Então eu fazia várias festinhas lá. E o que acontecia? O que era engraçado é que nessas festas que eu fazia na minha casa eu bebia tanto e eu ficava tão alto que eu ia dormir primeiro. Tu tem noção que o anfitrião da festa, eu simplesmente ia dormir e o pessoal ficava lá na minha casa lá. E é isso, tá lá, a festa tá rolando. Chama a E gente eu pra lá, essas festas. e eu lá, bebão, dormindo, bebo. Então, é isso aí pra vocês terem noção aí de como é que era a festa lá na minha casa. Mas é isso. A gente quer ir. Não, vou fazer a próxima vez aí, quando acabar a pandemia aí, que nós tiver todo mundo de boas, Show, nós vamos fazer show. um rolê lá na minha casa. Vai ser show. A gente vai cobrar, viu?